Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui iniciando a live que foi da sexta retrasada sobre TDAH. Só que nesse dia da sexta-feira, o Instagram teve muita interferência. Então caiu umas 5 vezes a live, a gente não conseguiu concluir direito o assunto, né? Ficar uma coisa organizadinha, bonitinha sobre o TDAH. Então nós remarcamos, também não consegui salvar a live justamente por causa dessas intercorrências do Instagram. Então hoje vamos fazer de novo para ver se a gente consegue, se o Instagram nos ajuda aí, a gente consegue salvar essa live de ações. E agora eu tô aceitando o Michael. E aí, Michael? Tudo bem, Michael? Tudo, Denise. E você, como é que tá? Tudo bem, certo. Que bom, hoje vai, né? Hoje a gente consegue Hoje vai. abordar o assunto inteiro. Sim. Então, vamos começar do começo, né? Vamos começar do Sim, início, começar de né? novo, né? Porque aquele dia ficou tão cortado. Do zero. Para quem não sabe ou tem alguma dúvida, o que significa TDAH e quem sofre desse transtorno? Então, TDAH é a sigla de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá. E quem sofre? Ele é mais frequente em homens, em mulheres, meninos, meninas? Tem alguma idade específica que sofra mais ou não? O que você pode dizer pra gente desses detalhes, desse possível perfil? Sim, os meninos em geral, eles têm uma tendência a desenvolver questão genética, né, no ambiente, o TDAH. Só que é mais forte nos meninos o TDAH, que é o hiperativo, tá? Nas meninas, o mais frequente é teoricamente, TDA, que é só o déficit de atenção. Então, temos essas duas incógnitas aí, né? Uhum. E vem cá, diz uma coisa pra gente. As causas, é só uma questão genética ou existem outros fatores que podem despertar ou fazer surgir o transtorno? 90% dos casos é fator genético, tá? Geralmente alguém da família tem, ou o pai, a mãe, ou o avô, tio, alguém tem. Mas antigamente não era muito diagnosticado, né? Então hoje em dia que se sabe mais. Então geralmente é aquela pessoa que era mais acelerada, mais diferente, né? Enfim, são esses que podem ter algum transtorno que não era diagnosticado e hoje em dia já se sabe melhor, mesmo em adultos. E tem alguém da família. Agora, também tem fatores ambientais. O que são esses fatores ambientais? Do parto, né, gestação, como foi o parto e o pós-parto. Esses são os fatores ambientais. Tá, acho que é importante algo que você frisou aí, né? Por mais que hoje a gente ouça sobre esses transtornos com muito mais frequência, não é uma coisa absolutamente nova, né? Não. Existem outros casos aí para trás, só o diagnóstico, a forma de diagnosticar é que mudou e se tornou diferente, enfim. Hoje é mais ou menos isso, né? Exatamente, os estudos, né? Hoje em dia a gente consegue fazer um diagnóstico em adultos, né? O que antigamente era muito mais difícil. Eles colocavam outros transtornos, às vezes até uma bipolaridade, algumas coisas, transtorno de personalidade, coisas que não vinham ao caso. Hoje em dia já se tem diagnósticos assim mais precisos com relação a isso. Entendi. O quanto é fácil, de repente, trazendo mais para a questão educacional, né? O quanto é fácil um educador, de repente, confundir um comportamento de transtorno com algum comportamento incorreto ou que não seja ideal de um aluno. Essa confusão, ela pode acontecer e de que forma ela acontece? Pode. Muitas vezes o que acontece? O aluno que ele tem um TDA, né? Porque o TDAH ele tem 3 tipos. Ele pode ser só hiperativo, só déficit de atenção
ou o combinado, que são os dois juntos. Então, no caso do déficit de atenção, vale ressaltar que são aqueles que são meio aéreos, vamos dizer, né? Então, vulgarmente chamando dos aéreos. São aquelas, geralmente, crianças mais quietinhas, que também são consideradas como tímidas, né? Então, são aquelas que ficam no canto, que acontece que elas não acompanham ali a matéria como elas deveriam acompanhar. Elas também criam as lacunas, os gaps, porque elas muitas vezes esquecem de escrever porque elas estão voando, estão em outro mundo. Então, essas crianças também é um TDA que elas têm, né? Aí tem outros fatores que têm que ser analisados. E o hiperativo é aquele que é muito agitado. Então, geralmente, o que é detectado na escola é o hiperativo, porque ele é aquele que atrapalha a sala de aula, que levanta, senta, não fica quieto, ele fala na frente dos outros. Então, ele é aquele que vai interromper, ele não espera a vez dele, ele quer dar resposta primeiro quando ele sabe. Enfim, e aí, por conta disso, ele acaba muitas vezes atrapalhando a turma, os colegas se incomodam com ele. Então, se o professor não está capacitado, não sabe direito como lidar com a situação, ele pode vir, às vezes, achar que, às vezes, a dar nomes, né, algumas coisas assim, e ele pode sofrer bullying por conta disso, porque ele acaba incomodando e os outros acabam se sentindo incomodados e começam as brigas em sala de aula. Então, isso é uma coisa muito importante para ser detectada, e a partir, geralmente, de 6, 7 anos, já começa assim, a dar alguns sinais, né, evidentes na escola. Então, na alfabetização, a gente começa aí já a analisar melhor todo esse processo. Tá, olha só, você falou de como o professor pode perceber isso, e isso por si só já mostra que o professor, que o educador, ele tem um papel importante até para que essa possibilidade de um transtorno seja detectado ou investigada. Mas também tem o pai aqui que convive com essa criança, com esse jovem, e que não necessariamente tem a capacitação ou conhecimento do assunto para perceber que aquilo pode ser um caso de transtorno, né? Como o pai consegue enxergar, assim, falar, pera um pouquinho, tem algo aqui que não é normal, eu preciso investigar. Como ele pode fazer isso? Se você for analisar pela linha do tempo, então, assim, se a criança não teve, porque assim, o indício são questões de parto, né, durante a gravidez a mãe não pode fumar, não pode tomar drogas ilícitas, enfim, às vezes transcorrências aí durante a gravidez podem ocasionar o TDAH na criança depois que ela nascer, que são os fatores ambientais. Então, assim, se o parto, a gestação foi tranquilo, o parto foi tranquilo, Apgar, legal, bom, enfim, não teve nada, nenhum também, icterícia também, o neuropediatra pergunta bastante, porque também pode ser um fator influente. Então, se foi tudo bem, não teve nenhum problema, e você vê que a criança teve um desenvolvimento normal, o que seria normal? Existe o tempo certo dela sentar, andar, rolar, engatinhar, ela precisa passar por todos esses processos e tem um tempo limite, sim, tá? E ela precisa falar também no tempo limite, né? Então, cada parte do processo motor do bebê, cada parte desse desenvolvimento, ela tem um tempo limite. Se a criança sempre obedeceu esse tempo limite, até então, alguma alteração no transtorno vai ser bem leve, né? Porque ali a gente já consegue diagnosticar ou identificar se tem alguma alteração motora lá na frente, porque depois começa a ser mais evidente, né? Então, com 6, 7 anos é muito evidente, para os especialistas. Então, aí já é mais fácil de detectar. Porém, durante esse período, que ainda não tem tanto essa parte da alfabetização, a sequência da escola, uma criança muito agitada, que tem aí atraso, muitas vezes na fala, né? Troca fonemas, não que todos vão ser TDA, não, né? Mas assim, são características. Uma criança que quer toda hora atenção para ela
ela fica puxando a mãe toda hora, mãe, 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 pai, 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 até você escutar. Ela não tem a paciência para esperar. Isso daí já é desde que eles começam a falar, tá? Uma criança que não consegue esperar você terminar de falar, tá explicando, ela já tá perguntando outra coisa, ela já tá lá na frente, ela não consegue gravar 5 comandos, por exemplo, ela não lembra que ela tem que escovar o dente quando acorda de manhã, as rotinas, né? Escovar o dente, tomar banho, lavar o olho, tomar leite, enfim. Rotinas diárias que ela já devia estar acostumada, ela frequentemente esquece. Isso são sinais de TDAH. Né? Então, para isso é legal o pai ficar atento, a mãe ficar atenta. Para quê? Para levar no neuro, para fazer aí todos os exames, para ampliar esse conhecimento e assim entender melhor o processo cognitivo do seu filho. Tá, então para a gente resumir o que você acabou de responder, se o pai ou a mãe, enfim, perceberem que sua criança teve algum atraso dentro do desenvolvimento, já é para acender, ficar com o sinalzinho amarelo aceso. Já precisa ficar esperto. Sim, já é alerta. Tá? Não necessariamente para TDAH, mas já é um alerta que tem algum atraso no desenvolvimento motor dele. Aí já tem que ir atrás. O que eu observei bastante é que geralmente quando tem atraso na fala, as crianças que eu vejo com atraso na fala, elas têm um TDA ali lá na frente, né? Porque na verdade é um transtorno que ele é junto com muitas vezes com outros. Né? Então, por exemplo, 80% dos autistas, não que seja autista, mas estou dando exemplo, do autismo, que também é um transtorno, 80% tem TDAH. Então, autismo é uma coisa, o TDAH é outra, mas eles muitas vezes são comórbidos, né? Eles estão juntos ali no mesmo transtorno, né? Afetando a criança de formas diferentes. Então, por isso que às vezes fala assim, não tem nada. Mas se teve algum atraso de alguma coisa, tem que investigar. Porque é o que eu falo, muitas vezes vai ver só na alfabetização, lá na frente, porque quando a criança ela começa com 8, 9 anos, que até 7 anos elas são muito agitadas, né? Então os pais, os professores falam, é normal, são agitados assim mesmo, eles têm muita energia. Depois que eles começam a sentar, com 8, 9 eles já começam a ficar mais tranquilos, mas é quando realmente o pai vai ver que fala, mas ele tá devagar, ou ele é muito acelerado, ou é quando tem o segundo ano, terceiro ano, que ele já não está acompanhando mais a matéria da escola, porque muitos não acompanham junto com os outros, mas tem uns que não têm influência nenhuma na questão pedagógica, então eles acabam indo bem na escola, mas tem outros que começam a ter esse atraso, essa defasagem, em que eles não conseguem acompanhar o mesmo ritmo que os outros. E aí é quando os pais realmente percebem e vão atrás de alguma ajuda. Falando nisso, né, o quanto é importante que o pai ele não minimize aquilo que ele está vendo, porque o pai ele pode enxergar e falar, não, meu filho não tem, meu filho não é, às vezes nem sabe o que é, mas já fala que não tem, né, já fala que não tem, e isso vai trazer uma consequência, né? E as pessoas associam às vezes a traços, como a síndrome de Down, por exemplo. A síndrome de Down é uma síndrome em que você tem traços no rosto que você detecta que é uma síndrome. Porém, o autismo ou o TDAH, não tem nada físico aparente. Então, realmente, aí você fala assim, não, e não é nada, as pessoas acham que é um retardo mental. Também não, né? O retardo mental é a deficiência intelectual, né? Vulgarmente dita. Mas o autismo, o TDAH são transtornos em que a criança ela só tem uma maneira diferente de enxergar, de entender, de absorver o conteúdo e devido a esse atraso de maturação do cérebro. Se a gente for estudar aí as características, a gente vai ver que quem tem esses transtornos apresenta uma série de dificuldades para o aprendizado, né? Então, alguns têm dificuldade com a parte de matemática, outros têm dificuldade com a parte de português, então varia muito, né? Isso varia muito. Mas é certo que todo aluno que tem esses transtornos, ele vai ter esses problemas de aprendizado? Não são todos, depende do nível, tá? Sim. Mas eles, vamos dizer, por causa do déficit de atenção, sim, os gaps, as lacunas, elas
vão estar ali presentes, nem que sejam mínimas, mas elas Uhum. sempre vão estar ali, porque eles não têm atenção 100% como eles deveriam ter num Tá. assunto, no que o professor está falando. E aí a falta de atenção é que causa esses lapsos de memória, né? E as lacunas. Tá. A gente falou no mês passado sobre os gaps, né, que são essas lacunas no conhecimento, né? É certo que o transtorno ele gera essas lacunas, não é verdade? Sim, gera, com certeza. E aí lá na frente é que o aluno, acho que isso é importante, né, mostrar que essas coisas elas estão conectadas, elas não são coisas independentes entre si, né? Uma Não, coisa acaba puxando a outra e vai ter um reflexo lá na frente na vida profissional, acadêmica desse aluno, né? com certeza. Isso é uma coisa muito importante. Por isso que esse assunto ele é muito importante para alertar os pais. É uma probabilidade bem alta hoje em dia, né, de crianças que tenham, que possam ter TDAH. Então, um aí a cada 10, não, como é que é a probabilidade? Esqueci. É o 25% mais ou menos das crianças podem, né, tem aí hoje em dia aqui no Brasil o TDAH, tanto o Uhum. hiperativo como só o déficit de atenção ou os dois combinados. Então, o que acontece? E muitas vezes passa desapercebido por a questão que alguns profissionais falam que cada criança tem o seu tempo para desenvolver. E aí o pai está preocupado com aquilo, está vendo que tem algumas... E o próprio profissional fala, mas ele tem um tempo. Então, mas tem que ter um tempo limite para cada desenvolvimento. Né? Inclusive na alfabetização, ela tem um tempo limite também. Não é deixar à vontade e ela vai aprender. Se ela não aprendeu até os 8, 9 anos, ela está com algum atraso, transtorno, tem que ser investigado, porque ou a forma que está sendo abordada está sendo errada, porque realmente tem um tempo, tem uma janela ali para esse aprendizado. Uhum. Sim, sim. E ao longo desse mês, o pessoal aí que tá assistindo pode ver as nossas redes sociais aí, a gente veio trabalhando esse tema e em determinado momento a gente começou a falar sobre dicas, né? O que as pessoas poderiam fazer para ajudar quem tem TDAH a se comportar, a se desenvolver, a conseguir superar os obstáculos aí para ter uma vida comum, né? Sim. E dentre elas, a gente vai citar algumas agora porque é legal a gente explanar um pouco sobre elas, né? E uma delas, né, isso a gente conversava aí na escola, é a questão da premiação, né? De que Sim. à medida que essa pessoa ela consegue executar tarefas, é importante que haja um reforço positivo, né? Por quê? Sim. Então, como a pessoa que tem um TDAH, né, que tem um transtorno de déficit de atenção, o que acontece? O que se passa no cérebro dessa pessoa, desse indivíduo? Eles têm um déficit de dopamina em certas partes do cérebro que são responsáveis pela atenção e outras funções executivas, de memória, enfim. E por ter menos dopamina circulando por ali, elas biologicamente já têm uma atenção reduzida. Então, elas acabam fazendo com que aquela atenção que uma pessoa normal seria 30 minutos, eles têm 20, 10. E para elas terem a memorização do conteúdo, qualquer coisa que você for falar para elas terem aquele aprendizado, qualquer coisa, por isso que influencia em tudo na vida, tudo. Né? Não é só, a gente não está falando só questão acadêmica, é tudo. Porque o acadêmico vira trabalho depois. Né? Sim, Então temos exato. que pensar nas crianças como ali uma base, a gente tem que construir uma base muito boa e sólida para eles não terem problemas depois sociais no futuro. Né? Para o trabalho, para o ambiente de trabalho, para a própria vida pessoal, como você disse, da sua confiança, da sua autoestima. Isso é muito importante, porque eles geralmente têm uma autoestima mais baixa, porque eles geralmente têm essa tendência, né, a não memorizar, então eles se sentem inferiores aos outros, porque ele lembra, não lembra, eu sou burro, e aí Sim. acaba que abaixa a autoestima deles. E para isso, para que eles tenham sempre, que eles queiram prestar atenção em algo, tem que ter premiações momentâneas. Então, por exemplo, no dia ou ao final de alguma tarefa,
que eles tiverem que fazer. Então, por exemplo, uma tarefa chata, uma tarefa que eles não gostem de fazer, que não tenha alguma coisa que prenda a atenção deles. Leitura de um livro. Então, às vezes, eles não gostam de ler. Fazer uma aula de, sei lá, que eles não gostam. Então, o que é o ideal? Estudar para a prova. O que é o ideal fazer? É que após 1 hora você estipula um tempo, né? Você vai estudar, vai me passar o que você estudou, você vai me explicar, né? E depois disso a gente vai fazer sei lá, jogar um jogo, né? Ou fazer alguma coisa que a criança, que aquele indivíduo goste. Porque ele vai se sentir motivado e daí ele vai ter uma atenção maior naquela tarefa que tem que fazer, e aí ele vai conseguir completar e fazer a memorização daquela tarefa. Então isso é muito interessante. E aí como é que a gente faz isso aqui, né? O sistema interativo já ajuda muito, né? Já é 50% de caminho andado aí, porque por ele ser como se fosse uma gamificação, porque através de explicações de coisas diferenciadas, exercícios diferenciados, ele já prende a atenção ali do sistema, o que já faz ele absorver o conteúdo, e depois, para fazer os exercícios, ele precisa de troféu, né? De um troféu ali no final daquela atividade, que para ele não é tão prazerosa. Cada aula tem ali um testezinho, e depois de 18 aulas, quando ele termina o módulo, ele pode ganhar uma medalha. Então, quando eles descobrem que eles podem ganhar uma medalha, é quando eles focam mesmo e querem bem todas as aulas para que eles consigam a medalha no final. Então, o prêmio deles, essa questão da medalha é muito legal, que é o reforço positivo que a gente trabalha sempre aqui. Então, isso é muito importante para os pais em casa trabalharem o reforço positivo, fazendo uma atividade que eles gostem depois de uma que eles não gostem muito. Para quê? Para que estimule. Mas não é barganhando, é simplesmente que eles tenham o prazer de fazer. Então, olha, vamos estudar essa matéria, vamos fazer lição de casa, vamos fazer... porque aí depois a gente pode fazer isso e isso. Tá? Então, vamos. Você vai ver que o rendimento deles muda, eles ficam muito mais concentrados e com muito mais atenção no que eles estão fazendo. Legal, e só ressaltando, né, esse sistema interativo é o sistema que a Ensina Mais utiliza em suas aulas, né? Exatamente. Fala um pouco mais desse sistema, como é que ele funciona, quais são os equipamentos, como é que ele interfere na questão da atenção do aluno? O sistema interativo, ele foi desenvolvido, né, juntamente aí pela Ensina Mais, de acordo com a BNCC, então ele acompanha a matéria da escola, justamente para fazer esse apoio escolar, né, para ajudar as crianças. Não precisa ter alguma dificuldade, mas ela melhora aí as capacidades, todas as competências da criança. Então, mesmo a criança não tendo alguma dificuldade significativa na escola, porque o pai às vezes, 8 tá bom, né? 8, 9 tá bom. Ela já tem ali algum gap, ela já tem uma lacuna, porque se ela não tivesse lacuna, ela estava tirando 10 em tudo, né? Sim. E o conteúdo tinha que ser mais denso também, para a gente poder analisar dessa forma. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa que vai ficar para trás e tal, porque tudo não é trabalhado tão bem, né? Então, tem matérias, e para todas as crianças, esse sistema é muito bom. Por quê? Ele faz com que ela prenda a atenção delas, e através de explicações curtas e exemplos ali práticos, eles criam, o próprio sistema mostra outros exemplos, outras contas, outros... até exemplos de português, frases e textos que eles têm que fazer, aonde a criança tem a interação do professor junto para poder passar de tela, por exemplo. Ela acertou, passa. Não acertou, ela tem que tentar de novo. E toda vez que ela acerta, ela recebe o reforço positivo do parabéns, auditivo. Então, ali a gente consegue trabalhar o auditivo, o visual e o sinestésico. Então, esse é muito interessante, porque a gente consegue trabalhar todas as frentes do indivíduo, né? Do aprendizado do indivíduo. Isso é muito legal. Você falou agora há pouco de rotina, né? Que é necessário estabelecer rotina, né? Isso é uma coisa importante para quem tem o transtorno. Tem outras coisas que são importantes, a gente acabou vendo aí ao longo dos dias, né? Como lembretes, coisas coloridas que façam eles lembrarem de coisas que eles devem fazer.
Conta pra gente então outras dicas simples, coisas que podem ser feitas no dia a dia, que vão acabar ajudando no dia a dia mesmo, né, de quem tem o transtorno. E dos pais também que estão ali ajudando os filhos. No transtorno de déficit de atenção, o indivíduo, porque pode ser criança ou adulto, eles têm uma tendência a esquecer realmente questões rotineiras. Então, tem que tirar o lixo, por exemplo, questões mais adultas, tem que tirar o lixo, tem que lavar a louça, levar o prato para a cozinha, enfim, coisas rotineiras não legais, chatas, né? Uma coisa, eles esquecem. Então, por eles esquecerem. A criança, então, que a rotina dela é menor, menos densa, ela também esquece. Então, coisas como escovar o dente, lavar o olho, lavar o cabelo, né? No próprio banho, eles não lembram de lavar todas as partes que eles têm que lavar. Então, tem que ser lembrado. Então, para que isso, todo dia temos, nós mães, pais, temos que lembrá-los de toda a rotina que eles têm que fazer. Então, o que é legal, enumerar poucas coisas, ser direto ao ponto, ser a ação direta. Claro, né? Não ficar divagando muito com frases muito compridas, você perde ele ali, né? Então, tem que ser frases diretas. Então, arrumar a cama. Então, enumere. Cinco coisas quando você levanta. Então, arrumar a cama, lavar o olho, tomar o leite, café da manhã, escovar o dente e, sei lá, trocar de roupa, ou tomar banho, enfim. São poucas coisas que você tem que enumerar. E depois que a criança todo dia tem que lembrar. Só pode fazer uma coisa, por exemplo, meu filho tem TDAH. Ele só pode usar o celular depois que ele faz essas 5 coisas. Então, você já fez, eu faço uma checklist, né? Então, tem lá na geladeira, que é um lugar que ele olha com mais frequência, isso é interessante, ou no espelho do banheiro, locais que você sabe que ele vai olhar com frequência, você mesmo escrever, fazer alguma coisa visualmente atrativa para ele ler e lembrar. Eu tenho que fazer isso, já fiz. Esqueci, vai lá e faz. Antes de fazer uma coisa prazerosa, porque ele vai querer fazer aquelas 5 tarefas para depois ele passar para o prazeroso, né? Então, ele tem que fazer as 5 para, por exemplo, ele poder usar o celular. Porque o celular, para eles, é muito prazeroso, eles adoram. Inclusive, se eles ficam no celular, eles perdem a atenção de tudo e esquecem até que tem que comer. Então, isso é uma coisa também, o tempo no celular tem que ser determinado. Porque senão eles esquecem, tem que ir para escola, esquecem, tem que fazer lição. Então, a rotina ela é muito importante para qualquer criança, para qualquer pessoa, mas para eles é mais importante ainda. Porque eles precisam dessa rotina, eles precisam de regras. Então, precisa fazer aí, por exemplo, acorda, faz as 5 coisas, pode fazer uma coisa que eles gostem, prazerosa, para depois ou ter um alarme, ou ter um aplicativo que desliga o celular, né? Isso é muito importante. Existe um aplicativo que desliga o celular, então aí eles não conseguem desbloquear para usar, então eles perdem a atenção. Então eles já sabem que não pode mais mexer, fica automático e eles vão fazer outra coisa. Então, aí tem que almoçar, tem que se arrumar para ir para a escola, arrumar a mochila. São outras coisas também que sempre tem que ser listadas e lembradas para eles fazerem, senão eles não fazem. Então, são coisas cotidianas, mas tem que insistir. Não pode desistir, não pode largar e não faça por eles. Eles têm que fazer. Então, não é assim, eu vou fazer. Você vai lá. Tem mãe que faz isso. Tem mãe que vai lá e arruma a mochila do filho todo dia, que vai lá no... Não. Eles têm que fazer sozinhos, porque uma hora eles vão aprender. Mas é um processo mais devagar, tem que ter muita paciência e tem que lembrar eles todo dia de que eles têm que fazer aquilo. Não tem jeito. Acho que você falou uma palavra aí fundamental, né? Eu lembro que quando a gente conversou, o texto que foi escrito tem o destaque para a questão da paciência. Porque não é simples, né? Não é simples você ter que repetir todo dia a mesma coisa, você ter que fazer... Você não tá, né? Você não tá com paciência. Exatamente. Aí você fala, de novo, vou ter que falar isso pra você. E não é uma coisa que você fala, é preguiçoso, é isso. Não é, eles realmente têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, de ler, porque o processo de leitura na alfabetização, né, ele é um processo muito complexo para o cérebro.
né? Então, o próprio prestar atenção quando o professor está lá, eles copiarem, é um processo muito complicado para o cérebro, que ainda está em desenvolvimento, está em amadurecimento, né? Está ali desenvolvendo conexões neurais. Então, para eles é difícil mesmo. Quando eles falarem é difícil, é difícil. Só que a gente não pode passar a mão na cabeça. Então, a gente não pode chegar e falar é difícil, tadinho, não vai fazer. Não, não pode. Então é difícil, eu sei que é difícil, mas você precisa fazer isso. Porque você precisa aprender a fazer. Então é assim que aí aos pouquinhos, com muita paciência, tem que ser ensinado todo dia. Olha, você lembra que você tem que fazer assim? Ah, eu esqueci. Tudo bem, mas você lembrou que você tem que fazer assim? Ah, eu lembro. Então, pode fazer. Né? Faz agora que você lembrou. Então é para fazer por quê? Depois vira automático. Mas demora, mas vira automático. Eu acredito que quem está assistindo a gente, quem vai assistir a gente depois, vai pensar o seguinte, tá, meu filho, minha filha, tem o transtorno. Até onde eles podem chegar se forem trabalhados de forma correta? A gente consegue dar uma resposta para essa pergunta? Sim, muitas pessoas com TDAH, às vezes eles adulto mesmo, nem sabe que tem TDAH, né? E depois eu descobria depois de adultos. Dependendo do nível, sim, consegue. Hoje em dia, existe, os médicos, tem remédios que ajudam ali a focar, a manter a atenção e você melhorar até, organizar melhor os pensamentos, que aí tem a Ritalina, enfim, tem outros remédios que os neuros veem o que está melhor para você, para as pessoas, né, que tem o transtorno, enfim, para a criança. Mas, assim, normal, vida que segue, né? É uma luta. Se você não toma o remédio, é mais difícil que se você toma o remédio. Então, mas tem sim. Só que é isso, tem que ser por repetição, premiação. Então, por exemplo, eles têm que ler um livro, né? Um livro aí de muitas páginas, eles não vão querer ler tanto fácil assim. Então, eles precisam ter uma premiação no final. Precisa ser um livro que vá dar a eles algum conceito que eles estejam procurando muito, né? Então, alguma coisa desse tipo. Então, isso é muito legal. Então, sempre premiações, sempre coisas assim mais presentes, mais do hoje. E eles também têm esse problema com o tempo, né? Eles querem tudo para ontem, né? Então tem que ser tudo para agora. Eles não têm essa paciência de esperar, né? Então isso também tem que ser trabalhado, essa ansiedade, né? Com meditação. Eu gosto muito de meditação. Então meditação, aí reiki, enfim, outras coisas que podem ajudar. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes não se dão bem com os remédios. Então tem alternativas aí que podem ajudar, né? E para acalmar a mente, justamente para você conseguir se concentrar. Mas é possível sim, é possível. Ou seja, é possível ter uma vida comum, é possível ser bem-sucedido, é possível avançar, pode ser que dê um pouco mais de trabalho, mas tendo paciência, eles chegam ao mesmo lugar que qualquer outra pessoa que não tenha os transtornos. É isso, né? Exatamente, exatamente. Como educadora, você com certeza deve lidar com pessoas que têm um transtorno ou já lidou com pessoas assim, né? Então eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho específico, né? Você que é neuropsicopedagoga, né? Agora eu falei certo, né? Que das outras vezes eu errei. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência com esse público. O que você pode compartilhar com a gente? Então, eu sempre dei aula, sempre gostei muito de dar aula, né? De trabalhar principalmente com quem não consegue aprender, né? Que pode ser que tenha transtorno ou não, mas acaba que eu sempre acabei pegando pessoas, coincidentemente, que tinham um transtorno. E assim, o que eu percebo é que realmente os métodos que geralmente se usam por aí, que são os tradicionais, né? Os mais usados, os mais comuns, eles não são tão eficazes para as pessoas que têm aí um transtorno de déficit de atenção. Então, você tem que usar de outros artifícios, né? Coisas mais visuais, menos auditivas, porque eles não são tão auditivos, né? Eles são muito mais visuais e sinestésicos. Tanto que eles gostam, muitas vezes eles não conseguem ficar quietos no lugar, ou eles ficam batendo a perna no chão, isso também é uma outra dica. Batendo a perna no chão, eles não ficam quietos na cadeira, eles viram para lá e para cá. Então, eles precisam pensar
estar em movimento pensando, né? Então, estar em movimento para eles é mais fácil de pensar. Então, isso é uma coisa, uma característica também. Então, isso, você tem que ter um olhar diferente, né? Então, quando a gente entende, a gente sabe, a gente vê, por isso que é muito importante na escola passar o que você sabe, os pais se estiverem lá, uma coisa muito importante passar, porque aí o profissional capacitado, ele já tem ali, já sabe a abordagem legal, para que não tenha nenhuma dificuldade maior para a criança, né? Então, ali, sim. por exemplo, eu sempre analisei isso, então eu via, poxa, eu sempre analisei. Ah, ele aprende melhor visual, mais visual. Então, eu vou usar mais questões visuais, vou falar menos, vou ser mais direta com as ações, né? Não vou falar tanto, porque quando a pessoa auditiva, ela vai te escutar, vai gravar aquela informação e você não precisa nem mostrar muita imagem, né? Mas a Sim. visual precisa. E a sinestésica, ela muitas vezes precisa ali estar em movimento ou lembrar de coisas, de outras histórias, fazer alguma associação, né, com alguma coisa que ela já fez, lembrou, enfim, que faz parte da vida dela. Então, eu ia sempre fui analisando, vendo, né, fazendo alguns testes com as pessoas, com as crianças, como é que elas estavam ali aprendendo melhor, fazendo umas perguntas, eu já pensava, então eu já direcionava para aquele tipo mais específico que eu analisava, que eu acabava conhecendo ali daquela pessoa ou da criança. Eu faço isso até hoje, né? A criança não precisa ter laudo nenhum. Ela já começa a ter aula, a gente já sabe como que tem que ser a abordagem dela melhor para ela aprender melhor aqui. Ou seja, cada criança deve ser realmente tratada como uma única criança, com suas características, dificuldades, aptidões, principalmente quando ela tem algum transtorno como esse, né? Deve Com ser certeza. individualizado, né? Com certeza, com certeza. Individualizado é a melhor coisa que tem. Porque aí a gente consegue valorizar a autoestima da criança, né? Porque ela se sente querida, ela se sente valorizada. O que acontece em sala de aula é que, por exemplo, a sala de aula tem 20, 30 alunos. Ela está com Sim. alguma dúvida, ela não entendeu, ela não conseguiu copiar tudo da lousa, dificilmente ela vai dizer que não conseguiu. Se ela disser, muitas vezes o professor não consegue. Ah, então depois você pega, ou deixa, depois eu volto para você. Perdeu o tempo de escrever, perdeu o tempo de aprender, perdeu o tempo. Passou. Elas costumam deixar muita coisa em branco na apostila, no caderno, não conseguem copiar exatamente o que está na lousa, né? Porque desse tempo que fica para trás. Elas se distraem muito com outras coisas. E nesse se distrair, não é só conversar, que conversa com o colega. Não, pode ser distração dentro de uma mosca voar, ela está distraída, ela olha assim para cima, acabou. Ela já não está mais focada ali em copiar da lousa, por exemplo. Então, esse processo já atrasou toda a aula. E aí a professora tem que seguir com a aula. Por isso que as aulas individualizadas, elas são as melhores, porque ela vai no tempo dela. A criança faz a aula no tempo dela. Então, se ela tem a atenção de 20 minutos, ela vai fazer até a hora que a atenção dela terminar. Terminou? Vamos lá, levanta, toma água, faz uma outra coisa em que desperte um pouco a atenção para outra forma, para descansar um pouco aquela parte do cérebro, ativar outra, né? Então ela vai ativar outra coisa, fazendo ou um joguinho, ou uma coisa, ou uma atividade ali manual. Daqui a pouco, vamos voltar para a aula? Volta para a aula de novo e ela volta focada novamente. Então a gente mudando essas atividades durante, por exemplo, período de 1 hora, ela consegue memorizar e prender a atenção da maneira, vamos dizer, que uma criança que não tem o TDAH conseguiria. Pra gente finalizando, a gente já tá aqui, deixa eu ver, há mais de 40 minutos, né? Hoje a gente passou conseguiu, tão né? rápido. Hoje rendeu. Eu queria que tu falasse se existe mais alguma coisa que você acha importante de ressaltar antes da gente finalizar. Tem alguma coisa que você quer deixar, ou um recado que você queira deixar para os pais? Olha, eu acho muito importante os pais realmente prestarem atenção nessa questão do desenvolvimento que eu falei, né? Sempre estar em cima, olhando, por exemplo, o desenvolvimento motor do filho aí ao longo dos anos, né? Se tem algum atleta, se um profissional disser para você que não é normal, que cada um tem o seu tempo, leve outro.
procura outros especialistas, vai atrás, não desiste. Porque quanto mais cedo você identificar algum transtorno, alguma coisa no seu filho, melhor é para o aprendizado dele. Porque você pode já entrar com intervenções que ele precisa, né? Então, por exemplo, já entrar na alfabetização. Eu vou te contar rapidinho a história do meu filho. Então, o meu filho, ele é uma criança muito esperta. Um outro sinal também é a criança que não para. Aquela criança que, quando começa a engatinhar, não para mais. Ela sobe em tudo quanto é lugar, ela não tem medo de cair. Normal, mas assim, eles não têm medo mesmo. Eles continuam sem medo por muito tempo. Então, ele subia em tudo. Eu não podia ir no banheiro que ele subia e se pendurava no lustre. Então, ele era muito agitado. Ele não ficava quieto num restaurante, na cadeira, sentado comendo. Era muito difícil, ele não ficava. Então, realmente, eu não conseguia sair com ele para nenhum lugar, para comer aí até uns 5 anos. Então, eu ficava com ele. Ele comia em casa, sentar no cadeirão, eu colocava ele para sentar no cadeirão, ele tinha horários, tudo regrado. Porém, eu tinha que ser mais rápida com ele. Ele tinha que comer mais rápido durante aquele processo da comida dele. Depois, acabou de comer, eu tirava ele, senão ele escalava e saía dali. Ou ele caía de lá, eu nunca deixei chegar a esse ponto, mas ele tentava sair de qualquer maneira. Ele não ficava preso. E ele não tem atraso motor praticamente nenhum, só da fala. A fala dele atrasou. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, mas ele atrasou a fala? Aí fica, mas ele é tão esperto, ele responde tão rápido, ele fala tanto, porque depois que falou também não parou mais, não desembastava mais, né? Ele falava muito, e muito rápido, o que enrolava todos os fonemas, né? Atropelava todas as letras, enfim. E aí eu falava assim, e aí eu fui deixando, porque eu achava que era normal, né? Assim, desenvolvimento dele, cada um no seu tempo, é o que a gente escuta dos profissionais. E aí, falei, teve atraso, mas nunca deixei para trás, porque o atraso da fala podia significar uma dislexia, podia significar alguma coisa. E eu só ia descobrir isso lá na frente da alfabetização. Então, quando ele passou pelo processo de alfabetização, o que eu fiz? Eu fiquei em cima, né? Então, eu fiquei ali olhando. E eu comecei a comparar, porque a gente sempre... eles falam para não comparar com outras crianças, mas a gente tem que comparar sim. Porque as crianças, elas têm um tempo limite de desenvolvimento, tá? Então, assim, eu começava a comparar crianças da mesma idade mesmo, as que faziam aniversário com ele, e a irmã, que ele tem uma irmã mais velha, e o processo dele, como que ele fazia? Ele não entendia, era muito difícil para ele fazer a lição, ele chorava para fazer a lição, ele me deu trabalho 2 anos até ele realmente fazer a lição sem reclamar. 2 anos sofrendo com ele, fazendo lição de casa todo dia com ele ali. E ele teve ali uma dificuldade na alfabetização, porém ele não chegou a ter atraso, porque eu tive a intervenção, eu fiz a intervenção nele. Então eu usei uma metodologia que eu uso aqui, que é uma metodologia fonovisoarticular, quando eu detectei isso nele, e aí eu fui entrando com essa intervenção. Então hoje em dia ele não tem nenhum atraso, porque eu fui ajudando, e eu sempre junto com a professora. Então, eu ia passando, a professora ia me dando feedback, onde que ela via ali, aí eu fui entrando com os confrontos de sons, FV, enfim. Fui entrando com várias intervenções em casa, junto da lição de casa, com os meus materiais que eu tenho extra, e ele não teve problema nenhum. Hoje em dia, ele fez 9 agora, semana passada, já está no 3º ano, né? Então, o que eu faço com ele? E vai se acentuando. Então, isso vai acentuando com o tempo. Então, no começo, você acha que é normal de 7 anos. Então, não, isso vai acentuando. Então, eles vão ficando mais... eu não gosto de estudar, eu não gosto disso. Eles levantam, por mais que você ensinou, que eles têm que escovar o dente, tomar banho, levantar, tomar leite, eles esquecem. Você fala, meu Deus... Eu já ensinei isso para ele, já falei tanto, ele já tá aprendendo isso desde pequenininho e ele não fez isso ainda. Pois é, então esse é um sinal de alerta, porque a criança tem que naturalmente já fazer uma coisa que você sempre ensina para ela. Então ele, por exemplo, eu tenho que todo dia lembrar, olha filho, você já fez isso, e ele pede para ficar no celular. E aí eu falo, se você fez isso, já estudou para prova, a lição de casa automaticamente ele já sabe o que tem que fazer quando chegar em casa. Né? Então, eles chegam em casa, já faz a lição de casa. Já sabe. Né? Para quê? Para poder ficar livre, né? Entre aspas. Já fez e tem que fazer direito. Senão, vai apagar. Ele sabe que tem que fazer direito.
senão eu apago e ele faz de novo, né? E eles não gostam que se apague, não gostam, eles têm baixa tolerância, né? Então eles ficam nervosos muito fácil, eles choram, porque eles não querem ser contrariados, não querem que você apague uma coisa que ele fez com tanto esforço. Só que eles precisam aprender a fazer de um jeito bem feito, bonito, porque eles querem fazer de qualquer jeito, querem fazer correndo. Então, eles não gostam ali, então, tem dificuldade para escrever muitas vezes. Então, eles têm um processo que eles vão desenvolvendo, eles vão aprendendo, mas para isso a gente tem que ficar em cima. Então, não pode desistir, não pode deixar para lá, não pode falar assim, depois ele aprende. Não, ele só piora. Aí você vai ver lá na frente, lá no colegial, depois, o adolescente que não consegue interpretar um texto, não consegue fazer um texto, não consegue saber a tabuada direito, não consegue fazer conta. Por quê? Porque ele foi levando tudo isso. Porque você achou que ele está vendo bem, ele tira 7, tá bom. Mas você não sabe o que ele está deixando de aprender. Né? Então, essa é uma questão que eu sempre fico em cima dele por conta disso. Então, hoje em dia, ele vai bem na escola, porque eu faço o apoio escolar com ele, e deu um salto muito grande. Eu, hoje em dia, nem preciso estudar com ele. Porque que legal. O apoio escolar, eu nem preciso estudar com ele, é uma maravilha agora. Eu lembro que ele tem prova, eu falo as páginas que ele tem que estudar, porque eu mando para ele o calendário, ele sabe, ele vê. Aí ele vai e estuda. Aí eu faço ele me explicar só. Eu não preciso ficar lendo com ele. Ele me explica, aí ele me explicou, você entendeu e passou. Matemática e português ele faz aqui comigo no apoio escolar. Também não preciso estudar com ele depois para a prova. Só dá revisar no conteúdo, que não é, acabou, ele estuda sozinho. E tá indo bem assim. Porque eu comecei a intervenção com ele lá no primeiro ano. Então, e ele ainda não toma remédio. Então, ainda é natural dele isso, né? Que legal. Uma outra, eu acho que um caso interessante também de se falar, eu sigo muito, vejo muitas lives do doutor neuropediatra, Clay Brits, né? Ele é excelente, adoro. A esposa dele também é uma especialista na área, assim, fenomenal. Ela é psicopedagoga, fono, ela é um monte de coisa. Ele é muito interessante. E ele é um neuro que tem TDAH. Então, ele sente na pele tudo isso. Então, é muito legal, porque ele sabe como funciona e ele passa pra gente todas as orientações, assim. E ele é um neuropediatra. Então, assim, só que o foco dele, por exemplo, que ele gosta muito é estudar. Como ele gosta muito de estudar, ele nunca foi desmotivado pelo estudo. Por isso que as notas dele nunca foram baixas. Ele foi descobrir depois de adulto. Então, assim, e por isso que tem muitos que às vezes não tem essa alteração nas notas, né? E acabam sendo descobertos só na época da faculdade, na fase adulta, por outros problemas. Perdem o foco com facilidade, esquecem as coisas com facilidade, então, que pode ser também, né? Então, isso é uma coisa importante também para se analisar, né? Não podemos desistir. Tem que sempre ficar em cima, lembrando, não pode passar a mão na cabeça, falar, tadinho. Não, tem que estar em cima ali, porque eles precisam ter autonomia, eles precisam desenvolver autonomia e precisam desenvolver, porque eles depois vão para o mercado de trabalho. Se você não desenvolve isso quando eles são crianças, lá no mercado de trabalho vai dar problema. Eles não vão conseguir se relacionar direito com os colegas, com o chefe. Enfim, não vão conseguir desempenhar as funções no trabalho, como eles deveriam desempenhar. Então, eles têm aí um alto índice de desemprego, muitas vezes, de rejeição no trabalho, porque eles não tratam isso, né? Então, e 50% das crianças que tomam a Ritalina, o remédio, desde pequeno, precocemente, ou seja, 7, 8 anos, eles têm a tendência a não precisar de remédio depois da vida adulta. Nossa, isso que legal. É uma estatística interessante. Eu achei muito interessante trazer isso aqui. Sim, isso é importante. Importante até porque vai fazer com que os pais, vai motivar os pais a correrem o quanto antes, né? Exatamente. Para, enfim, investigarem e, se for o caso, diagnosticar, né? E enquanto você falava, a imagem que me vinha à mente é de um semeador, né? Porque você planta uma semente e você precisa da paciência de todo dia regar ali até que no futuro
Se o seu trabalho tiver sido feito, seu do semeador, né, tiver sido feito da Com forma certeza. correta, o fruto possa ser Hoje colhido, em né? dia, isso, meu filho, por exemplo, só tem 9 anos. Eu tô atrás Uhum, dele, ó, desde os 7, desde o primeiro uhum, ano, né? Ali, uhum, com rotina, com isso. Não consigo sim, fazer sempre, eu trabalho uhum, fora, eu tenho que ficar, peço, às vezes, minha ajuda para minha mãe, mãe, vai lá ver se fez isso, fez aquilo, outro, fiz aquilo, fiz aquilo, outro. Eu pego por áudio, pelo WhatsApp, você já fez isso? uhum, Aí vai, faz. Então, eu tenho que lembrar sim, constantemente. Você já estudou para a prova? Já. Ah, então tá, me manda por áudio o que você estudou. Aí me manda. Então, muitas vezes eu faço à distância, eu não consigo fazer uhum, presencial, mas olha, na luta a gente consegue. Então, não é perdido, sim. não, a gente consegue, mas tem que ter É. paciência, né? Bom, e esse médico que você falou é o maior exemplo, né? Tá Ah, falando de um médico que tem o transtorno, ou exatamente. seja, é possível. Se a gente Sim, fizer o trabalho certinho, lá na frente a gente vai colher aquilo que a gente espera, que é o bem-estar e o sucesso do com nosso filho, certeza. né? É É muito por legal. aí. E ele fala, né, umas lives dele, ele fala que ele, quando não toma o remédio, ele até fala para não deixar de tomar, né, que ele tem que tomar. Uhum, Porque uhum, ele fala, a esposa percebe quando ele não toma, né? sim. E ela, por exemplo, por saber do transtorno, ela tem uma paciência, ela lembra ele das coisas que eles têm que fazer, às vezes, porque às vezes combina, esses adultos são assim, você conversa, encontrou com um amigo na rua. Ai, vamos lá no Uhum, jantar sábado na minha casa. Ai, vamos, tá bom. Fala com a sua esposa, tá bom, obrigado. Não fala como chega em casa, não sabe. Aí a esposa encontra com alguém na rua e fala: Ui, mas eu combinei com vocês de sábado lá, vocês não foram? Ela, nossa, eu não sabia, ele não me falou. Então, isso uhum, acontece muito quando os adultos têm TDAH. Então, isso sim. melhora com o remédio, a Uhum, foco, a concentração, a memorização, tudo isso melhora. Então, ele mesmo falou que a esposa sabe quando ele não está tomando remédio, porque uhum. vem, né, acontecem esses efeitos e ele sente isso e depois ele acaba tomando de novo, para melhorar o próprio desempenho dele, né? Uhum, uhum, claro. Denise, quero te agradecer por esse bate-papo, acho que foi bem esclarecedor, né? Quem assistir e tiver alguma outra dúvida, né, é bom a gente frisar, né? Pode recorrer às nossas redes sociais, tem bastante conteúdo, bastante informação. Sim, Se tiver algum filho, algum conhecido nessa condição ou precisar de alguma outra informação, pode entrar em contato com a gente via rede social, telefone, né? E aí a Denise e o pessoal lá da unidade vão estar à disposição para tirar dúvidas, para esclarecer com e, enfim, certeza. chamar para Ficamos aqui qualquer à visita, para alguma disposição. conversa. Sim, ficamos aqui à Exatamente. disposição. Obrigada, Maico, mais uma vez aí, por a gente estar conversando sobre um assunto tão relevante, né? Uhum. Hoje em dia, aí, com uma probabilidade maior de acontecer. Sim. E tendo mais profissionais capacitados para isso, né? Quanto Uhum. mais tem estudos científicos, mais comprovação científica, a gente consegue disseminar mais conhecimento. E é muito importante que os pais ficarem atentos justamente para a gente poder ajudar essas crianças enquanto é tempo e Uhum. diminuir aí os possíveis efeitos do futuro, né? Que acaba ocasionando justamente por ignorância, né? Porque as pessoas não sabem lidar, enfim. Uhum. Tanto na questão emocional como social e como Uhum. pedagógica. Então, porque os Uhum. três estão relacionados, né? Então, Sim. fica aí a dica. E qualquer dúvida que vocês tiverem, que precisar, pode ligar aqui, pedir para falar comigo, eu ajudo, né? E a gente vai Uhum. conversando. Se precisar de indicação de profissional, eu tenho aqui. Aparece aqui na escola que Uhum. a gente ajuda. Tá certo. Denise, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, até mais. Tchau, 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 gente. Boa tchau. noite. Obrigada por assistirem.